Fala, gente boa! Aqui é o Diego e a gente vai iniciar mais um vídeo para auxiliar aquele concurseiro um pouco desprovido de capital. E no vídeo de hoje o assunto é nacionalidade. Artigo 12 e 13 da Constituição. Esse assunto ele não cai em prova, ele despenca em prova. Também abordaremos alguns outros aspectos que estão dispersos ao longo da nossa Constituição Federal. Então fique aí com mais um vídeo. Agora então vamos falar da chamada perda da nacionalidade. Quando é que perde a nacionalidade? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, o naturalizado realizou uma atividade nociva, por exemplo, o tráfico em drogas, ele vai ter então cancelado a sua naturalização, entende? Essa é um dos casos, né? Quem tiver sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. A atuação dele tem que ser nociva aos interesses da nacional. E ela vai ser cancelada, então, por sentença judicial, ou seja, nós vamos ter um processo judicial e ela vai ser cancelada por sentença judicial. Agora vamos ver o brasileiro nato. Perda da nacionalidade. Será declarada perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Bom, se tu adquirir outra nacionalidade, em regra tu perde a nacionalidade brasileira. Agora a gente vê as ressalvas. Quais são os casos que tu pode adquirir e não perder? Letra A, de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, a lei estrangeira reconhece a nacionalidade brasileira. Ou letra B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente com estado estrangeiro como condição para permanecer em seu território para o exercício dos direitos civis. Ou seja, daquele brasileiro que está residindo em outro país, mas a sua permanência, ela, para ser efetivada, o exercício de direitos civis depende a naturalização naquele país. Ou seja, ele quer exercer algum direito civil, né, e ele não está podendo exercer esse direito devido a não ser naturalizado. Então ele pode adotar a naturalização que ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Bom, então uma questãozinha para a gente fixar o conteúdo. Alejandro é brasileiro naturalizado e está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional. Cláudia é brasileira nata e teve uma outra nacionalidade originária assim reconhecida pela lei estrangeira. Marcos é brasileiro nato, residente em estado estrangeiro, tendo se naturalizado naquele país como condição para sua permanência no território. Com o fundamento da Constituição Federal, sentença judicial poderá declarar a perda da nacionalidade de? Então, a resposta é a letra D. Lembramos que é o brasileiro naturalizado, aquele que cometer um atentado nocivo, é o que pode, através da sentença judicial, ter cancelado a sua naturalização, né? Lembra lá, quem tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E o único naturalizado ali na questão é o Alejandro, então é ele. A resposta, a letra D. Continuando ao conteúdo. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de ilícitos, de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, nós não extraditamos nunca o brasileiro nato. Agora, o naturalizado existem alguns casos. Se ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Agora, se ele já teve a naturalização e cometeu esse crime comum após a naturalização, ele não poderá ser extraditado. Agora, o tráfico de ilícito de entorpecentes e drogas afins pode extradição tanto se foi cometido antes como se foi cometido depois. Agora, se a questão é tráfico de ilícito de entorpecentes, a extradição pode ser antes da naturalização e depois da naturalização. Agora, crime comum, só se ele cometeu antes da naturalização. Depois de ganhar a naturalização, se ele cometer algum crime comum, ele não pode ser extraditado. Agora, como a gente viu no tráfico de drogas, tanto faz se cometeu antes como depois, poderá ser extraditado. E o brasileiro, esse nunca é extraditado. O brasileiro nunca é extraditado. Temos aí a observação do caso daquela brasileira, há pouco tempo atrás, que foi extraditada, né? Mas porque ela havia perdido a nacionalidade brasileira, uma vez que ela tinha adquirido outra nacionalidade sem uma necessidade de exercer um direito civil. Como ela adquiriu outra nacionalidade sem uma necessidade de exercer um direito civil, ela acabou perdendo a nacionalidade e foi extraditada porque ela ficou uma eimátulos, né? Ela perdeu a nacionalidade, então ela foi extraditada, porque o brasileiro nato, esse nunca é extraditado. Então vamos aqui aos dois conceitos que é interessante ter em mente. Eimátulos, aquele que perde a nacionalidade. Polipátrida, aquele que tem várias pátrias. Pátrias. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil
E são os símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo. Não podemos esquecer que isso cai às vezes em prova. Bandeira, hino, armas e selo como símbolos nacionais. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes for mais favorável a lei pessoal de cujas. A expressão de cujo significa aquele de quem pertencem os bens a serem herdados. Então, tu usa a lei brasileira, só deixa de usar ela se a lei do país de origem daquela pessoa for mais favorável aos seus descendentes. Então, a regra é usar a lei brasileira, contudo, se a lei do país da onde aquela pessoa faleceu for mais favorável para os descendentes brasileiros, aí tu usa a chamada lei de cujos, né? Então vamos a uma questão para fixar o conteúdo. Questão número 28. Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a sucessão dos imóveis de Pablo situado no Brasil será regulado pela lei pessoal de Pablo em relação a Marina e pela lei brasileira em relação a Gabriel? Não fazemos distinção entre brasileiro nato e naturalizado, a não ser aqueles cargos previstos na Constituição do MP3Com. Letra A errada. Letra B. Sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel. Não, nós vamos favorecer a lei estrangeira se ela for mais favorável para os descendentes. Letra B errada. Letra C. Sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável. Não. A regra é a lei brasileira. Agora, se a lei dele lá for mais favorável para os descendentes brasileiros, a gente usa a lei de cujos, né, que é a lei dele. Vamos ver. Letra D. Pela lei brasileira, salvo se a lei de Pablo for mais favorável ao Marina e Gabriel. Resposta à letra D. Tu usa a lei brasileira. Agora, se a lei do país de origem dele for mais favorável, tu usa então a do país dele. Resposta à letra D. E vamos ver por que está errada. Sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal. Não. É errado. Outro ponto que é interessante a gente lembrar, né, que é muito importante, é que é o STF que decide então sobre a extradição, mas quem decide sobre a entrega é o presidente da República. É só lembrar do caso do César Battisti, né, que é um exemplo bem claro nessa perspectiva, né. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam então de curtir e deixar seu comentário. Até semana que vem.